dia a todos, a todas. Né? Primeiramente, agradecer a Deus que nos permitiu a possibilidade de estar reunidos aqui. Está nessa importante manhã, né? Acho que histórica, conseguir reunir aqui os prefeitos eleitos, os vice-prefeitos, né? Vereadores da nossa região. Esse trabalho, como já foi falado aqui, trabalho conjunto. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Promotoria, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as prefeituras, né? E aí, voltando um pouquinho naquilo que já foi falado, né? Da importância de estar aqui hoje. Primeiro, a gente se mostrando quem somos, mostrando a nossa cara, e também da cara, entre aspas, né? A cara da. Nós precisamos aparecer. Nós não queremos ficar dentro dos papéis, dentro das delegacias, dentro das salas. Nós queremos atuar. Mas para atuar, para fazer as operações, nós precisamos disso daqui. É se conhecer. Quem somos, né? Eu vi aqui no hall, lá na recepção, muito legal, né? Um prefeito que não conhecia o outro pessoalmente. Policial militar da região que não conhecia o prefeito eleito, vice-prefeito, vereador eleito, a promotoria, a Polícia Rodoviária Federal e aqui os irmãos da Polícia Rodoviária Federal assumindo aqui a região, né? Então, esse importante laço aqui de se conhecer, de ver, né? Personificar a pessoa que está no comando, que está na direção das polícias, do MP, das prefeituras, começando um novo ciclo, né? Então, o encontro, para mim, já é coroado de êxito. Nós nos conhecemos, né? Uma manhã aí de café da manhã, uma manhã de recepção, uma manhã de dar parabéns a vocês que passaram por um ciclo eleitoral e se sagraram vitoriosos, né? Como foi falado aqui pelo Dr. Castilho, independente de partido. Nós, quando pensamos em trazermos aqui, né, nós não pensamos em forma nenhuma, né, em ideologia política, em partido, né? Nós pensamos em trazer aqueles que vão fazer a importante gestão entre um ciclo vitorioso de 4 anos, na nossa região, nas nossas cidades, né, para unir forças e esforços. Né? Mostrar que nós estaremos presentes, nós estaremos de portas abertas para vocês, pensando no futuro melhor para a nossa região. Como foi falado aqui, uma região belíssima, né? É a única região do estado que nós temos Serra, o Vale e a região litorânea. A única região do estado que temos 3 importantes operações a nível estadual de impacto no governo estadual na nossa região. Nós temos aqui a Operação Inverno, nós temos a Operação Verão, que vai começar, nós temos a Operação Romeiro, e nós trazemos milhares de pessoas para a nossa região. Então, vamos falar disso daí em segurança pública, se a gente não consegue a união entre as forças policiais, entre o Ministério Público, entre as prefeituras, né? E, levando um pouquinho para trás, nós estamos fazendo, já há algum tempo, reunião com as divisas dos estados. Né? E aqui, importante divisa, a divisa com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, São Paulo, a gente chama de tríplice divisa. Né? Com as forças policiais aqui, Dr. Castilho, Dr. Lúcio, pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, já participaram, né, do GAECO, né, dessas reuniões, e posso garantir, extremamente coroado de êxitos. Por quê? O crime organizado não tem fronteira, ele não tem obstáculo. Como falar em combate ao crime organizado, como falar em combate ao criminoso ou marginal, se a gente impõe divisa física, divisa no KM de uma rodovia? Marginal ele não para. Nós tivemos exemplo aqui há pouco, de um marginal que entrou em confronto com a polícia e acabou entrando em óbito, e desde 2001 ele tinha uma extensa ficha criminal em diversos municípios da nossa região. E acabou, neste ano, 2024, numa ação legítima da Polícia Militar, ele entrou em óbito. Mas 23 anos de cometimento de crime consecutivos, com prisões, condenações e voltando para a vida criminosa em várias cidades da nossa região. Então, como falar no combate eficaz à criminalidade, à marginalidade, se a gente não tem isso aqui? Não existe fronteira. Se não existe fronteira entre os estados, não existe fronteira entre os municípios. Nós vamos apresentar, né, muito humildemente, tá, e já me antecipando, né, é uma honra tê-los aqui.
Uma honra ter aceitado o convite, vocês acreditarem nessa possibilidade da gente começar um ano, um ciclo aí de gestão municipal com as forças policiais, né? Pensando em coisas novas, pensando em projetos novos, pensando, como foi falado, em levar a nossa região números que estão em queda. Quedas acentuadas, mas levar a nossa região para o local que ela merece, com uma região aí segura no estado. A diferença, né, de estar com os indicadores caindo e com a percepção de segurança. Levar essa percepção de segurança para o munícipe, para o cidadão que circula nas nossas cidades. Por quê, né? A importância disso daí, tá? Mudar o rótulo da nossa região, e aí a gente escuta comumente, né, na mídia, lê na internet, né, a região mais violenta do estado. Não é. Não é. Em números, a gente observa, né, isso matemático. Em diversos delitos, nós somos referência, sim, tá? Em quedas. Né? Nós temos números positivos. E temos problemas também, que vem agora no mês de novembro voltando à tona. Nós temos um indicador muito cruel para a nossa região, que é o indicador de homicídio. Como trabalhar isso? Como combater isso? Só que a repressão é imediata? O que eu preciso fazer para que esse indicador caia? Né? Que é algo que incomoda todos. Né? É um crime grave, um crime que beira aí, a ultraviolência. Né? E nós estamos trabalhando para mitigar isso. Nós estamos retirando da rua vários marginais, nós vamos mostrar esses números. Armamentos, né? Nós retiramos diversos armamentos de vários calibres da nossa região, mas ainda continua o crime de homicídio. Né? Então, como trabalhar isso para que a gente tenha uma próxima gestão aí vitoriosa? Tá? Nós estamos levando ideias, né, propostas, como eu falei, se colocando à disposição de todos, né, de portas abertas, para que a gente pense em conjunto, para que a gente não tenha essas divisas físicas, não tenha as divisas ideológicas, nós não temos. Tá? Nós vamos receber aqui a todos que quiserem conversar, para que a gente consiga colocar em prática aquilo que eu cheguei aqui, foi um discurso nosso e que vem dando resultado. As grandes operações de impacto, focada em 3 áreas fundamentais. Né? A parte de inteligência policial, não tem como fazer operações de polícia, operações dentro do município, se não tiver uma inteligência forte, um acompanhamento forte da criminalidade, calcada na área de comunicação. Né? Nós estamos investindo muito na nossa área de comunicação aqui. Aqui nós estamos no centro de referência hoje do nosso Copom do Estado de São Paulo. Aqui, em São José dos Campos, é uma área de referência hoje nisso. Né? Nós já conseguimos interligar a comunicação do Estado de São Paulo com Minas Gerais e caminhando para interligar com o Rio de Janeiro. Né? E que isso nos traz, né, a facilidade, a velocidade da informação para que eu possa combater o criminoso que está lá na ponta da linha praticando seu ato delituoso. Tá certo? E, juntando tudo isso, colocando em prática operações, né? Operações de combate à criminalidade. Ouvi uma frase aqui, logo que eu entrei no auditório, né? Sendo falado assim: alguns estão com dúvida se isso vai dar certo. Vai dar certo. A união faz a diferença. Hoje é um marco referencial não só para a nossa região, mas para o estado de São Paulo. Conseguir trazer aqui, né, as forças policiais, promotoria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, os prefeitos eleitos democraticamente, os vereadores da nossa região, é um passo importante para que a gente mostre, né, a nossa união combatendo aquilo que aflige o cidadão lá na ponta da linha, o marginal, o criminoso. Ok? Então, eu tenho fé, eu acredito que isso vai dar certo. É um caminho exitoso, né? Que a gente vai vencer. Como eu falei, se o marginal do crime organizado ele não tem divisa entre Estado, ele não vai ter divisa também entre município. E para o marginal, ele não olha se é do partido A, do partido B, se é a Polícia Militar, se é a Polícia Civil, se é a Promotoria, se é a Polícia Rodoviária Federal, se é a Polícia Federal, ele vai praticar o crime. Cabe a nós, esta união, com ideias inovadoras, para que a gente possa combater. Nós estamos combatendo. Quando a gente muda esse discurso de uma região violenta, né, para uma região próspera, a gente tem a atração, né, em um ciclo virtuoso de melhorias na saúde, na educação,
na parte imobiliária, na atração de empresários para a nossa região, tornando isso cada vez melhor. É o que a gente deseja para a região. Eu sou filho da região, sou lorenense, né? E temos o prefeito Silvinho, Lorena, Silvinho, lorenense de coração, né? Amo a nossa região e pretendo que ela prospere cada vez mais, né? Desejando desde já sucesso a todos que foram eleitos e consigam fazer uma gestão aí municipal próspera, né? Que a gente leve para o munícipe a percepção de segurança tão importante para a vida em sociedade, tá? Quando a gente leva isso daí, melhora a condição de segurança, né? Tudo melhora, tá? Eu gasto menos e consigo ter resultados melhores, né? Na saúde, tá? Na educação, comércio e assim por diante. Pensem, tá? Isso daí também nos aflige. Quanto que gasta, e aí o tema é este mesmo, tá? Sem medo. O marginal que é ferido num confronto em um dia qualquer. Quanto que se gasta na saúde pública para trazer a saúde de volta para aquele indivíduo, que muitas vezes buscou aquele resultado. A gente olha e verifica quantos criminosos, com diversas passagens policiais, né, que se envolvem em crimes graves e acabam onerando o cofre público, acabam onerando a saúde daquilo que deveria ser revertido para o cidadão de bem. Tá certo? Vou pegar só um fato, né, para comentar uma ação, né? Eu comandava a região do ABC Paulista e durante um final de semana o marginal na saída temporária, que também é que ser dito, né? É um câncer dentro da nossa sociedade, tá? Uma saída temporária, ele se envolveu numa tentativa de homicídio, foi ferido no sábado, e resumindo, tá? Ele ficou internado no estado grave, né? Sábado daquela semana até sexta-feira ele conseguiu ter alta e voltou para o sistema prisional. Nós utilizamos 18 viaturas policiais militares, 36 policiais militares, para tomar conta daquele indivíduo que estava hospitalizado até ele voltar para o sistema prisional. Então, 18 viaturas poderiam estar na rua, operando e cuidando do cidadão, da sociedade, 36 policiais militares revezando em torno de 12 horas para tomar conta daquela situação, uma tentativa de homicídio que é um crime grave. Então, isso nós precisamos pensar. Isso nós precisamos resolver como cidadão, como autoridades, como políticos eleitos, né? O que a gente quer para a nossa sociedade, o que a gente quer para o nosso futuro. Algumas decisões que não são tão palatáveis, tá? Precisam ser tomadas, né? E buscando já o gancho, né? Nesse começo de tudo, né? Algumas decisões mudam o futuro da gestão dos senhores e do nosso comando, da Polícia Civil, tá? E das demais forças policiais que aqui estão. Nós vamos tocar no assunto, né? Estou fazendo esse preâmbulo aqui para a gente entrar na parte técnica, que é basicamente a cartilha que aí está, mostrando algumas ideias, algumas propostas, né? Aquilo que vem dando certo hoje em termos de Estado, em termos municipal, né? E aqui fazer uma referência importante, a cidade de São José dos Campos hoje é uma referência não só local aqui da nossa região, mas nacional e digo mundial, tá? Do ponto de vista de utilização de inteligência artificial, do ponto de vista de interligação entre as polícias, né, entre o município. Aqui agradecer ao prefeito Anderson, que estava aqui, o nosso anfitrião municipal, que voltará para fazer uso da palavra, e o meu irmão Wilker, né, vice-prefeito eleito, da minha turma de academia, né, já desejando a vocês, Wilker, tá? Ao prefeito Anderson, né, aqui em nome dele, cumprimento todos os prefeitos que a gente vai fazer, faremos questão de nominar, tá? É importante nominar vocês aqui no dia de hoje, né? Não só os palestrantes, mas vocês, né? Os senhores são as estrelas do dia de hoje, tá? Os senhores são as nossas referências, a nossa esperança para um futuro melhor aí dentro da municipalidade, dentro de cada município, tá? Muito obrigado. Peço agora, humildemente, né, uma salva de palmas para vocês, tá? Que cada prefeito eleito, cada vice-prefeito, cada vereador, né, consiga levar aí, junto com as forças policiais, a tão esperada, a tão sonhada percepção de segurança para o município, ok?
Vou passar a nominar agora os prefeitos aqui, né, presentes, vereadores, e me perdoe se a gente esqueceu alguém. Tá? Os palestrantes, né, doutor Castilho, do nosso GAECO, muito obrigado. Doutor Lúcio, né, nosso DNT1. Clabacha, chefe da Polícia Rodoviária Federal, aqui que palestrou. Diogo Brandão Machado Pereira, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, substituto. Palmeri, procurador de Garatá. Eu falei o doutor Lúcio, né? E o doutor Ivo Silva, delegado-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos. Prefeito Anderson, prefeito de São José, que aqui estava, precisou sair, ausentar e vai retornar para fazer uso da palavra. Wilker, vice-prefeito de São José dos Campos. Desculpa. Prefeito Zé Louquinho, de Aparecida, muito obrigado pela presença. William, prefeito de Bananal, muito obrigado pela presença. Ian Lopes, prefeito de Caçapava, e aqui o nosso parabéns, é o prefeito mais novo eleito da nossa região e acredito que do estado de São Paulo, é isso? Me corrija se estiver errado. Breno, prefeito de Cachoeira Paulista, muito obrigado pela presença. Leandro, vice-prefeito de Campos do Jordão, muito obrigado pela presença. Anália, vice-prefeita de Canas, vizinha aí da Grande Lorena, muito obrigado pela presença. Matheus, prefeito de Caraguatatuba, e aí também já falei com o Matheus, né, tem uma boa passagem com o pai, o Antônio Carlos Matheus Leve, um abraço para o nosso pai. Rodrigo Neto, prefeito de Cunha. Wilson, vice-prefeito de Cunha. Gabriel Priante, prefeito de Garatá. Se não me engano, é o segundo mais novo, né, depois do Ian. Parabéns. Fábio, vice-prefeito de Garatá. João Pedro, vice-prefeito de Ilhabela. Ares, prefeito de Jambeiro. Zeca, prefeito de Lagoinha. Silvinho Valerini, prefeito da Grande Lorena. Silvinho, só para não perder o hábito, né? Eu falei para o prefeito antes, Lorena é a grande cidade do Vale, né? E São José é o bairro de Lorena, né? Ivail, prefeito de Natividade da Serra. Benedito, vice-prefeito de Natividade da Serra. Professora Elô, prefeita de Paraibuna. Thales, vice-prefeito de Paraibuna. Zé Celso, prefeito de Queluz. Emerson Tanaka, prefeito de Poti. José Altair, vice-prefeito de Roseira. Fernando, prefeito de Roseira. Elcio, vice-prefeito de Santa Branca. Anderson Parrão, prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Luzia, vice-prefeita de Santo Antônio do Pinhal. Gil, advogado, prefeito de São Bento de Sapucaí. Rafael, vice-prefeito de São Bento de Sapucaí. Alex Torres, prefeito de São Luís do Paraitinga. Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté. Coronel Oliveira Neto, vice-prefeito de Taubaté. Dirceu, vice-prefeito de São Luís do Paraitinga. Flávia, prefeita de Ubatuba. Coronel Custódio Barreto, vice-prefeito de Ubatuba. Boanerge, vereador de Taubaté. Clemente, prefeito de Taubaté. Tremembé, desculpa. Cabo Juex, vereador de Jacareí.
Sargento Campos, vereador de Queluz. Cabo Rony, vereador de Santa Branca. Cabo Samuel, vereador de Guaratinguetá. E aí uma referência, né, respeitosa ao Cabo Samuel, o vereador mais bem votado de Guaratinguetá, da história de Guaratinguetá, tá? Meu parabéns, Samuel. Bonfim, representando o prefeito de Redenção da Serra. Fazendo questão aí de nominar todos, né, e me perdoe se eu esqueci alguém, depois façam a nominata para que a gente faça reverência, tá? Mostrando a importância de vocês aqui na data de hoje. E passar para a parte técnica aí do que a gente gostaria de conversar com os senhores e com as senhoras na manhã de hoje, né? Como eu falei, a ideia surgiu de reunir os prefeitos, os vices, os vereadores da região, as forças policiais, e essa ideia foi levada ao comando da instituição, ao nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, né, e ao nosso governador do estado, Tarcísio de Freitas. E também cumprimentar aqui o nosso vice-governador, Felício Camude, que é da nossa região. Importante falar dessas pessoas, né, que vêm apoiando muito as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil na nossa região. O Dr. Lúcio aqui representando a Polícia Civil, né? Esta união é fundamental para que as coisas dêem certo. Né? Quando a gente levou a ideia, uma ideia pioneira, como eu falei, né? Então hoje nós estamos fazendo história, reunindo aqui as forças policiais e prefeitos da nossa região, para que a gente discuta de forma técnica algo para começar o ano e começar bem, né? Foi levado isso daí e com o apoio das pessoas que a gente falou, já em complemento ao que vem sendo feito na nossa região, tá? Comando de Policiamento Militar do Interior, a nossa região, hoje a nossa região compõe aí 39 cidades no Vale do Paraíba, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, né? Então 39 cidades que estão aí na nossa área de atuação, para que a gente consiga mentalizar e saber qual região pertence a qual batalhão, e aqui também cumprimentando já os comandantes de batalhão, nós temos o 1º Batalhão de Polícia do Interior, hoje no comando do Tenente Coronel Amaral, compõe as cidades de Monteiro Lobato, São José dos Campos, e aí as áreas de São José, né? São José é a única cidade aqui que possui 2 batalhões de Polícia Militar. Então, o 1º Batalhão, área central, Zona Oeste, Zona Norte e Leste, Jardim Aquários, Vila Ema, Urbanova, Vila Industrial, Jardim Telesparque e Buquirinha. Colocamos aqui alguns, né, para a gente conseguir visualizar a região da área de atuação do Tenente Coronel PM Amaral, comandante hoje do 1º BPMI. 46º BPMI, hoje no comando do Tenente Coronel Mendes, a cidade de Caçapava, Jambeiro, São José dos Campos, dividido aí, Zona Sul e Zona Leste, Campo dos Alemães, Parque Industrial, Novo Horizonte, Jardim Santa Inês. E aqui uma importante área de atuação do Tenente Coronel Mendes, né? O aeroporto de São José fica na área do 46º BPMI. 5º BPMI, Batalhão de Caçadores, hoje no comando do Tenente Coronel PM Rodrigo, com as cidades de Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. 20º BPMI, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba. Hoje no comando da Tenente Coronel PM Angélica, né? Uma missão importantíssima, já há bastante tempo, preparando, organizando a nossa Operação Verão, que começa oficialmente no dia 18 de dezembro, com lançamento na cidade de Caraguatatuba, e agora com mais um fator aí que deve atrair os turistas para a região, que é a inauguração do contorno que leva a São Sebastião, né? Então, terá bastante trabalho, né? Então, a importância aí dessa união dos prefeitos da região, eleitos e reeleitos, né? Para que a nossa Operação Verão tenha êxito em tudo, tá? Muito obrigado, Angélica. 23 BPMI, o batalhão é com maior quantidade de cidades, hoje no comando do Tenente Coronel PL Yuri,
Aparecida, Araperi, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras. Além de ser a maior cidade, é o maior batalhão com quantidade de cidades, organiza a Operação Romeiros, que esse ano tivemos uma quantidade recorde de turistas nas cidades de Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá. E sem nenhum senão na parte de segurança pública. Obrigado, Yuri. 41 DPMI. Tenente Coronel Gomes, o comandante, Igaratá, Jacareí, Paraibuna, Santa Branca, né? A importância deste batalhão é que a divisa territorial separa a região da capital, a área metropolitana, do nosso Vale do Paraíba. É o batalhão que faz a entrada por tudo que passa, né? E aqui foi falado na Polícia Rodoviária Federal, né? Como não falar da importância da nossa região para o estado de São Paulo, para o Brasil. Nós temos aqui 174 quilômetros de rodovia Presidente Dutra que corta todo o nosso território, né? Então, do quilômetro 174 ao quilômetro 0, na divisa lá com Queluz, Rio de Janeiro, pertence à nossa área de atuação e a importância de tudo que passa, né, entre esses dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, dentro aqui da nossa região. Só citando aqui o terceiro BAEP, né, que não tem o limite das cidades, atua em toda a região, é um braço importante aqui do comando para repressão ao crime organizado, para as operações, que hoje tem o comando do Tenente Coronel Camargo, né, que faz toda a nossa região, bem como o comando CTI, tá? Senhores, nós distribuímos a nossa apresentação, Polícia Militar, Poder Público Municipal, em alguns eixos, né? O primeiro deles, identificar e reduzir os fatores potenciais de criminalidade. O que isso daí nos interessa, né? A vigilância e a inteligência, tá? Calcada em algumas situações que nós podemos fazer de melhorias para os municípios, né? Trazer essa parte de inteligência artificial agregada hoje, importante, né? Ao nosso centro de comunicações, como eu falei, que é o nosso COPOM, que é referência no estado. Nós já temos algumas câmeras, alguns links de acesso das cidades ao nosso COPOM. Isso daí traz para a gente a possibilidade de reduzir o tempo de resposta em ocorrência policial. Hoje, como eu falei, o nosso COPOM é referência no estado. Nós, em termos de atendimento, né, nós conseguimos, mês passado nós fomos o recordista aqui em prestação de serviço, nós conseguimos dar 98% de resposta para as ligações que foram feitas para o nosso COPOM. Em média, né, em torno de 30 a 35 mil ligações que nós temos mensais para o nosso COPOM, tá bom? Ordenamento urbano, que passa aqui pela infraestrutura integrada, né? O que isso nos interessa? As cidades crescem continuamente, né? Pedir para que pensem em zoneamento urbano, né? Em conversar com os comandantes locais, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mostrando muitas vezes, né, a desordem no crescimento urbano, o que ele impacta na segurança pública, né? Muitos locais que nós precisamos e devemos patrulhar, nós não temos acesso, nós não conseguimos chegar. Não é que não queremos, tá? Mas aquela via ela se torna inadequada para o policiamento, para o patrulhamento. Então, automaticamente, isso daí impacta no meu indicador criminal. A dificuldade de eu acessar muitas vezes uma viatura 4 rodas, a dificuldade de eu acessar uma viatura 2 rodas, a moto, né? Tem locais aqui que eu só consigo acessar a pé ou muitas vezes a cavalo. Então, isso dificulta o policiamento extensivo, dificulta o crime, o combate ao crime, traz para a gente a dificuldade e, consequente, o aumento naquele indicador, né? Muitas vezes o indicador de roubo, tráfico, homicídio e assim por diante. Gestão pública integrada com foco na prevenção. As parcerias estratégicas, né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Trazer todos para que a gente consiga fazer parcerias estratégicas, parcerias eficazes, efetivas, né? Para que lá na ponta da linha a gente consiga combater o crime
consiga trazer para o cidadão uma pronta resposta e a percepção de segurança. Importante, né? O suporte legislativo, tá? A regulamentação. Foi falado da importância dos senhores, né, dentro do sistema de segurança pública, né? Hoje, muito que se tem de ação de polícia passa por uma regulamentação municipal. A importância de quem está eleito vereador, de quem está eleito vice-prefeito, prefeito, né, para que consiga ordenamento jurídico a regulamentação de algumas ações que são importantes para a atuação de polícia. Isso vai impactar diretamente nos indicadores e nas nossas ações. Se nós não conseguimos efetivar de forma jurídica hoje a minha ação policial, ela se torna ineficaz. E quando não, o policial correndo o risco de sofrer uma ação, um revés, né, por ultrapassar os seus limites legais. Então, não é que a gente não quer atuar, não é que eu não desejo atuar. Muitas vezes eu tenho impeditivo legal e compete ao município a autorização para que o policial militar, o policial civil faça aquela atuação e autuação em determinados segmentos que precisam da regulamentação municipal. E aí algumas coisas que para a gente, né, será muito importante, e já começando, como eu falei, com o pé direito, né, a próxima gestão. Implementação da atividade delegada ou a complementação naqueles municípios que já têm, tá? Hoje isso a nível estadual é uma realidade importante, né? É algo que eu consigo aumentar o efetivo policial militar na rua, o efetivo policial civil na rua, tá? Com esse advento da atividade delegada. E, muitas vezes, desonera o município de algumas outras situações. Por exemplo, manter o ativo previdenciário, o ativo de algumas obrigações e manter um corpo físico maior do que necessário para a segurança pública municipal. Eu consigo, com a atividade delegada, utilizar todos os meios do Estado, o policial militar, muitas vezes a viatura, os equipamentos, a comunicação, em determinados dias, horários, de forma sazonal, tá? Para que a gente consiga dar uma pronta resposta para a criminalidade do município. Muitos pedidos vêm de aumento de efetivo. Tá? De pronto, eu já falo sem problema nenhum. Eu não consigo. Eu tenho algumas restrições legais. Hoje nós temos isso, a distribuição é feita de forma a nível estadual, então não tem como eu falar assim, olha, coronel, aumenta o efetivo na minha cidade. Eu não consigo. Nós temos restrições legais. O que a gente precisa fazer, isso o governador já declarou, o secretário de Segurança Pública, a recompletar os claros que nós temos, né? E hoje, para que ninguém se sinta desprestigiado, nós temos um claro, né? O que é o claro? Claro de efetivo é aquilo que está faltando, completar. E temos em torno de 20% hoje do efetivo real meu previsto. A nível estadual, tá certo? Não é localizado só aqui na área do CPI-1. Nós temos isso daí um claro hoje estadual, em torno de 20%. É distribuído, equilibrado, né? Mas as cidades também estão dessa forma. Então, se houver o complemento de efetivo, eu consigo aumentar o meu efetivo local. Contrário disso, eu tenho restrição legal que eu não consigo. Uma forma de aumentar a presença do policial militar na rua, através da atividade delegada, que é a nossa sugestão para o início da gestão de vocês. Criação e aprovação de atividade delegada rural, onde não há legislação a respeito. Nós estamos falando de uma região aqui que tem uma grande e extensa área rural. Então, pensar em nós criarmos, né, atividade delegada rural, para atender o produtor rural, para atender aquele que tem a sua família na área rural, para atender as partes mais longínquas do município, né, para levar a viatura policial militar, a polícia civil, para perto do produtor rural, daquele que vive em área rural. Ok? Legislação e normas. Aprovação
de código de postura, convênios de trânsito e regulamentação de prolabore para policiais. Convênios, tá? Hoje, como eu falei, se eu não tiver alguns convênios que parte aí da ação municipal, eu não consigo atuar. Vamos pegar algo simples, que é uma reclamação constante de vários munícipes que chega para a gente aqui responder. Temos problemas, muitas vezes, com motos, que fica aquele barulho na frente da casa, ações de bailes e fechamentos de ruas com veículos, né? Se eu não tiver um convênio de trânsito municipal, eu não tenho uma atuação efetiva do policial militar naquela localidade. Então, a importância dos convênios, não só convênio de trânsito, né? Convênio para atividade delegada, convênio de trânsito, convênio para fiscalização de ambientes aí, de comércio ambulante, comércio aí que a gente vai falar mais à frente, mas já tocando no assunto das adegas, a importância de código de postura, né, e a atuação do município de forma conjunta com as polícias para combater desvios de postura para aquele que está com seu comércio local. Se eu não tiver isso daí, eu não consigo atuar. Então, a importância da gente estar conversando aqui junto, né, para que a gente consiga já pensar em soluções para o início da gestão de vocês. Parte de infraestrutura e condição de trabalho. Melhoria nas instalações de companhias, pelotões e grupamentos de polícia militar. Serviço de limpeza e alimentação para aquele que trabalha no local. E doação de terreno para a construção de sedes da polícia militar. Isso impacta positivamente na vida do cidadão. Vamos pegar um exemplo aqui, é fato, né? Nós conseguimos, junto à Prefeitura de Santa Branca, a alteração do local hoje, do prédio da Polícia Militar, que está no local inadequado, afastado daquela área de maior movimentação, num local de difícil acesso, que traz pouca ou quase nada de visibilidade para o cidadão, para o combate à criminalidade, e foi doado para a Polícia Militar um terreno na entrada da cidade, próximo à rodoviária de Santa Branca, e lá vai ser construído um novo prédio da Polícia Militar. O que isso daí nos traz, né? A possibilidade imediata da fiscalização de todos que entram e saem da cidade. Está num ponto estratégico. A possibilidade de eu implementar ali fiscalização com inteligência artificial com o combate à criminalidade e principalmente a crime ultraviolento. Nós tivemos lá o estouro de caixa eletrônico há pouco tempo. Então, isso daí me possibilita um combate imediato à ação criminosa. Então, a mudança do local e a construção de uma nova sede, isso traz impacto imediato para todos. Conversamos aqui também já com o vereador Samuel, prefeito de Guaratinguetá, na doação de terreno, né? Prefeito Júnior, eu falei com o Samuel agora há pouco, né? Para mudança e levando outras estruturas, por exemplo, para a cidade. A possibilidade da gente colocar, o Camargo também já sabendo, né? Nós pretendemos levar lá para Guaratinguetá a ecoterapia, com cavalos nossos do BAEP, com o efetivo nosso do BAEP, para levar para uma nova estrutura lá a ecoterapia para a cidade, tá? Agregando não só a ação policial, mas a prestação de importantes serviços de saúde para o município, para aquele que necessita, né? Tivemos também, buscando um pouco da gestão anterior, em Mauá, uma área lá que vai ser feito um centro de ecoterapia com os cavalos da Polícia Militar, efetivo da Polícia Militar, o terreno e a doação de 8 milhões, né, da saúde para a construção desse local. Nós temos saída. Nós precisamos pensar e trabalhar de forma conjunta. Mas nós precisamos dos senhores e das senhoras. Doação de terreno, que eu já falei. Tecnologia e monitoramento. Aquisição de câmeras ou parcerias para integração ao sistema Muralha Paulista. Possibilidade de monitoramento centralizado. Hoje, Muralha Paulista é uma realidade. Nós conseguimos implementar diversas outras ações de integração à Muralha Paulista, que é um importante instrumento de combate à criminalidade, principalmente o controle de deslocamento das ações criminosas, né? Não só por veículos utilizados, mas também pelo próprio criminoso que se desloca em algumas áreas, né?
É importante falar de algumas ferramentas do Muralha Paulista que nós podemos e devemos aprimorar, juntando outras, né? Eu consigo, por exemplo, através da legislação do Muralha Paulista, identificar a face, a fisionomia de um criminoso que está procurado pela justiça, que é hoje um dos pilares do nosso comando, que vem trazendo resultados importantes para a nossa região. Então, não é monitorar o cidadão de bem, é monitorar e ir atrás daquele criminoso que está procurado pela justiça. E com isso daí nós apresentamos aqui, e de novo, fazendo referência a São José dos Campos, e ao Parque Tecnológico aqui, o PIT, né? Tem uma estrutura hoje desenvolvida no PIT, que depois a gente pode conversar com aqueles que tiverem interesse. Nós temos um sistema de iluminação hoje desenvolvido no PIT, que ele consegue reduzir em torno de 70% o gasto de energia utilizada no município. Ele melhora em torno de 70% a 80% a iluminação do local. Ele traz agregada a esse sistema de iluminação uma inteligência artificial, uma câmera, que ela consegue, entre outras ações, né? Eu consigo integrar a Muralha Paulista. Eu consigo gerar internet 5G para o munícipe naquela região. O município consegue locar essa plataforma, essa internet para Vivo, Claro, TIM, etc., né? Revertendo em benefício financeiro para o município. E eu consigo, através dessa inteligência artificial, que é a câmera colocada na iluminação pública, detectar algumas ações criminosas. Por exemplo, né? Se o indivíduo em via pública ele sacar uma arma de fogo, essa inteligência artificial consegue disparar um alarme sonoro para o meu Copom, eu consigo diminuir o tempo-resposta e uma intervenção policial para deter aquele indivíduo. Se disparar uma arma em via pública, ela consegue detectar o som do disparo, gerar um link sonoro para o meu Copom ou qualquer outra área policial de interesse, eu consigo identificar aquilo de lá e ter uma ação efetiva e mais rápida para prender aquele criminoso. Eu consigo gerar uma salvaguarda de imagens daquilo que está sendo visualizado para uma futura ação penal do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ou seja, eu ganho tanto na parte de iluminação pública, que existe já estudo, né, mostrando que a eficiência da iluminação pública está diretamente ligada à segurança pública. Eu tenho retorno financeiro para o município, eu tenho retorno de efetiva ação policial nas nossas operações, tá? Então, é uma proposta. Pensem, tá? Se quiserem, depois a gente coloca em contato ali com o Jefferson, que hoje é o presidente do PIT, né? Para que conversem com vocês a respeito de uma implantação desse sistema novo de iluminação, né? Lembrando que os municípios que recolhem a taxa de iluminação pública, obrigatoriamente 5% deve ser revertido para a própria iluminação pública. E implementando esse sistema, eu tenho um retorno financeiro para os cofres municipais. Tá bom? E a possibilidade de um monitoramento centralizado, como eu falei, né? Unificar todo esse sistema de Muralha Paulista, inteligência artificial, colocando como links de acesso para o nosso Copom e para as demais bases e companhias da Polícia Militar, Polícia Civil, né? Isso torna o serviço efetivo de policiamento muito mais efetivo. Segurança social urbana, trabalho social e assistencial para moradores em situação de rua, visando prevenir o aumento da criminalidade, prevenção de construções verticais populares que possam gerar aglomerados vulneráveis à criminalidade. E aqui, pegando um gancho, né, conversando com a prefeita de Ubatuba, com o nosso vice-prefeito, com o secretário municipal, do problema hoje que tem algumas áreas de Ubatuba, né, da situação de moradores em situação de áreas vulneráveis, que acaba gerando, né, aquele aglomerado de pessoas e a possibilidade de diversos delitos. Tá? Hoje a dificuldade nossa de se trabalhar com isso, como eu falei, muitas vezes não é a falta de vontade ou a inércia da polícia militar, da polícia civil. Necessário essa somatória de esforços junto com a prefeitura para que a gente possa atuar nessas áreas e com esses moradores de área aí, de área livre, tá? Área vulnerável.
E também, importante falar, né? Muitos não são ou não têm ação criminosa. Estão naquela localidade e precisam dessa ação municipal, da ação do Estado, para que saiam daquela condição. O que nós estamos propondo é essa ação conjunta para que a gente possa atuar, né, resolver o problema instalado naquela localidade, combater o marginal e dar uma solução efetiva para aqueles que estão nessa situação. Nós temos aqui a Consalap, né? Em agosto de 2024, nós apresentamos essa iluminação pública que comentei há pouco, né? Mostrando aí uma efetivação da iluminação pública agregado com a inteligência artificial, com a possibilidade da gente juntar esta iluminação com a inteligência artificial no Muralha Paulista e os retornos que eu acabei de comentar, né? Opa, passei. Isso gera percepção de segurança, possibilidade de esclarecimento de crimes, redução de criminalidade, tudo agregando aí um ambiente urbano mais seguro e mais saudável. Tá certo? Estratégias de ação integrada para as festividades de carnaval. Já aproveitando o gancho da reunião de todos, né, nós chegaremos, logo após a Operação Verão, uma importante festividade que impacta na vida de todos os municípios e da Polícia Militar, da Polícia Civil, mais diretamente, né? E me perdoem as demais forças policiais, né? Estou citando muito a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? A Polícia Rodoviária aqui fardada, né, uniformizada, porque nós somos, né, nós somos o Estado presente diariamente, 365 dias, 24 horas por dia, junto ao cidadão. É aquele que o cidadão vê, é aquele que está lá na porta dele, é aquele que ele vai ligar o 90 e 365 dias, 24 horas, estará lá disponível, né? Então, muitas vezes é o que é primeiramente apontado, é o que é primeiramente cobrado, né? E o carnaval não é diferente. Vai impactar todos nós, né? De forma muito direta, né? Com a movimentação de muitas pessoas dentro dessa festividade que acontecem em todas as cidades e a nossa região, algumas cidades são referências, né? Nessa festividade. Temos aqui São Luís Paraitinga, as cidades litorâneas, né? Que tem já um carnaval mais consolidado, né? E para isso daí nós precisamos pensar já em algumas ações que, como eu falei, já foram implementadas e deram certo, né? Então, que pensar para essa festividade para que a gente consiga otimizar a força policial, a ação do município e também possa ter retorno para o comerciante que lá está na cidade, né? Que tenha retorno para a população que queira comemorar a festividade de carnaval, mas que a gente tenha um carnaval seguro. O que fazer, né? Então, regulação de horários de término, definição de horários, controle da dispersão. Isso daqui é importantíssimo. É importantíssimo, né? Os locais que a gente observou, que a gente acompanhou, que teve horário de início e horário de término previsto para a festividade, as ações de polícia deram certo. Por quê, né? Chega em determinado horário, passa da festa para agressão, infelizmente. E com um fator muito comum utilizado por todos, né? A ingestão de bebida alcoólica. Determinado horário, o cidadão ele passa da diversão para a agressão. E muitas vezes, coisas graves, né? Utilização de meios facas, armamentos, etc. E da agressão passa para uma tentativa de homicídio, para um homicídio, assim vai. Certo? Então, peço que todos os prefeitos, vice, vereadores aqui presentes, né, que pensem nisso, tá? A gente conseguir, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, definir horários de início e de término dessa festividade. Controle de público, limitação de pessoas, controle de acessos, fiscalização ativa, né? O que é isso daí? O carnaval ele pode e deve ser, sim, uma área aberta e livre, né?
de livre acesso, tá? Que a população possa participar de forma gratuita, né? Se for cobrado são outras regras, mas se for gratuito, possa participar, mas com regra definida, né? O que é esse controle de acesso? A gente precisa limitar os espaços que serão as festividades e passar essa população por uma busca pessoal. Uma busca para retirar daquele indivíduo que não vai para comemorar, que não vai para se divertir, que vai muitas vezes com uma faca, com um objeto cortante, com armamento, ou que ele não adentra aquela área da festividade. Isso daí diminui drasticamente os nossos problemas com segurança pública. Tá? Não é, como eu falei, impedir a entrada, mas que adentre com regras. Tá? Adentre de forma segura e que a festividade de carnaval ela possa ser extensível e praticada por famílias, por mulheres, por crianças, né? Para aqueles que querem participar daquela comemoração do carnaval. Limitação de pessoas, né? Eu falei, não é porque a área é livre, que a área é aberta, que não tenha limite de pessoas. Então, às vezes eu quero fazer numa praça pública, né? E lá tem um limite de aglomeração. Passando disso aí, a gente corre risco, muitas vezes, de ter pisoteamento, de ter lesões, de ter agressões por próprio contato físico, né? Aquele local está superlotado, tá? Então, a gente precisa pensar nisso daí. Finalmente, estratégias de comunicação, a divulgação de normas e a presença visível daquilo que está normatizado para aquela festividade. Vou pegar aqui um exemplo vitorioso, né? Uma cidade ela fez norma de horário de término, fiscalização de pessoas, limite de pessoas naquela localidade e colocou algo importantíssimo, que aí entra naquelas medidas que eu falei que muitas vezes não são palatáveis, né? Não são agradáveis, mas que quando tomadas geram um resultado positivo. Uma prefeitura ela determinou e colocou isso como obrigação, né, para aqueles que queriam participar daquela festividade, a imposição de não estar com cooler naquela localidade. Por quê? Né? Uma medida inteligente. Primeiro, o comércio local pode circular com a venda daqueles que têm um comércio regular naquela localidade. Então, o comerciante ganhando com aquela festividade, e é necessário, porque ele recolhe imposto. Ele contribui para a segurança pública. Então, ele ganhou com aquela festividade, e merece, e deve. Impediu que muitos jovens adentrassem com bebidas que muitas vezes não têm uma produção, um controle efetivo, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem o que os jovens chamam de vinho químico. Eu vou falar? Só tem cor de vinho, né? O corante é álcool puro, ele toma uma garrafa de 1 litro que ele compra a R$3 e fica muito louco. E vai perder o controle, está dentro daquele cooler. Ele enche aquilo de lá, de tudo quanto é bebida, a preço muito baixo, vai consumir muito álcool e vai gerar todos os problemas depois que a gente, como segurança pública, vai ter que combater. Então, impedir a entrada de cooler é uma medida efetiva que traz bom resultado. Tá bom? As inovações. E aí, já de pronto, né? Citar e agradecer a ação muito próxima, né? Do meu amigo, meu irmão, Dr. Lúcio, né? Que desde o começo aqui nós chegamos praticamente juntos, né? Traçamos algumas metas, alguns objetivos que estão colocados em práticas, inovando não só a nossa região, mas o estado de São Paulo, e essas medidas vêm sendo muito positivas, né? A gente vem estendendo isso para todos os municípios. Quais são? Requisição eletrônica de perícias. Isso daí reduziu drasticamente o tempo resposta, o tempo de permanência da viatura policial militar na ocorrência. A atuação do delegado de polícia e do investigador na ocorrência levou mais agilidade para aqueles que são da polícia técnico-científica. Então, todos ganharam. Efetivamente, quem ganhou? O cidadão. Ele tem a viatura policial muito mais rápida, muito mais próxima da sua necessidade, que ficava antes muito tempo bloqueada por uma requisição de perícia que demorava 3, 4, 5 horas. Hoje nós estamos fazendo em 1 minuto e 30, é isso, Luta? 1 minuto e 30, né? Essa requisição tornando
mais rápido a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a integração dos sistemas da Polícia Militar, Polícia Civil e técnico-científico. Redução do tempo de acionamento e preservação dos locais de crime. Outra inovação aqui da nossa região, tá? É inovadora. Nós estamos com o MIC virtual. O que é esse MIC virtual, né? O cidadão hoje liga 190, atende aquela ligação, um atendente físico, uma pessoa, e quando chega à conclusão que é uma ocorrência de menor potencial ofensivo, a gente vai pegar o exemplo, perturbação de sossego, automaticamente ele é revertido para um atendimento virtual, cadastra toda a ocorrência, pega todos os dados, eu tenho aquela ocorrência que será despachada por uma viatura policial, mas eu consigo com isso livrar o meu atendente para que ele se prepare para uma ligação com maior potencial ofensivo, né? Então, aquilo que levava também muitos minutos, nós hoje estamos conseguindo fazer em torno de 1 minuto esse atendimento virtual, né? Foi implementado aqui, já com pleno sucesso, pleno êxito, né? Isso daí facilitou, como eu falei, o tempo-resposta da ligação 90 e a possibilidade hoje, como nós tivemos, 98% das ligações atendidas e com resultado para o cidadão. É importante falar, né? O MIC virtual, o cidadão não deixa de ser atendido, muito pelo contrário, ele é atendido agora de forma mais rápida com a utilização aí de inteligência artificial. Implantação do termo circunstanciado, né? Hoje, terminando a fase aí de estudos, né? O grupo conjunto aí da Polícia Militar e Polícia Civil, para que seja feita a implantação do termo circunstanciado, o que isso daí, trocando em poucas palavras, né, vai significar. Muitas ocorrências que antes havia necessidade da gente sair com o cidadão que já sofreu algum tipo de problema, deslocar a viatura policial militar, o cidadão que está como vítima de uma ocorrência até o DP, onerar a ação do delegado de polícia, do investigador de polícia, do sistema de delegacia, tá? Nós vamos fazer isso lá na ponta da linha, registrar toda a ocorrência e depois já remeter direto para a ação judicial ou não, tá? Novamente, isso daí torna muito mais rápida a ação da polícia, a gente consegue otimizar os meios da Polícia Militar, da Polícia Civil e reverter isso daí para o município, para o cidadão. A nossa região já preparada, né? Como eu falei, muito harmônico aqui a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente consiga colocar isso na ponta da linha. Ocorrências de infrações penais de menor potencial ofensivo e maior celeridade no atendimento policial à população. Como eu falei, nós estamos, né, pensando em polícia de forma ampla, de forma macro, né, da segurança pública de forma macro. Fazendo as reuniões aí de forma integrada com as polícias militares de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais no combate ao crime nas áreas de divisa, com operações conjuntas e troca de inteligência. E aqui, reforçando, né, essas reuniões e as ações muito integradas na nossa região de forma muito harmônica, a Polícia Civil, o Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas as forças de segurança, as guardas municipais, atuando de forma conjunta no combate ao crime e com resultados expressivos, né? Mostrando que essa união faz a diferença. Uma coisa que a gente levou como proposta e está sendo colocada em prática, antes fazia-se muito essa operação divisa no marco referencial da divisa de cada estado, né? Não dá resultado. A operação divisa ela deve ser estendida, né, para alguns quilômetros para dentro de cada localidade, buscando onde está o criminoso, onde está a ação criminosa acontecendo, né? A operação divisa hoje ela é feita com o marco referencial do dia que ela vai acontecer, mas buscando essa atuação conjunta entre as polícias e a área que realmente deve ser feita a operação. Aqui um ponto importante, né, as nossas operações, nós estamos constantemente com as operações impacto, letalidade,
ações de polícias em adegas, bares, redução principalmente do indicador que muito nos incomoda, homicídios. Operação Adaga, foco na captura de procurados pela Justiça por meio de operação de inteligência. Operação Hércules, bloqueios, fiscalização de trânsito, a importância dos convênios com os municípios e o emprego da ROCAM. O impacto interior, operação com integração de tropas, choque, BAEP e Força Tática no combate aos crimes de letalidade. Nós chegamos aqui, implementamos essa vinda das tropas especializadas de São Paulo, né? A primeira que a gente fez, o lançamento foi na cidade de Lorena, o prefeito Silvio Humberto, né, que foi prestigiar lá, o seu irmão à época, vice-prefeito, né, prestigiar, e a gente começou lá e fez em todas as cidades aqui com um resultado muito positivo, tá? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a Operação Adega, né? Nós estamos todos os dias, tá? Manhã, tarde, noite, madrugada, implementando as ações de fiscalização e combate nas adegas. E já conseguimos várias prisões e retirada da rua aí de muitos armamentos. Né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Tá? Eu vou usar um termo forte também. Hoje, a adega é um câncer na sociedade que vem crescendo de forma muito rápida e muito perigosa. Nós precisamos de uma atuação forte do município e das suas policiais, com convênios, com atuação de fiscalização de postura para esse problema que é crescente. Tá? Já vem falando isso há algum tempo, cada vez mais piorando, nós estamos combatendo e mostrando em números que é um problema sério. Tá? Não só da parte de criminalidade visível lá no local. Tivemos aqui na nossa região, como eu falei, isso de forma estatística, de forma numérica, vários homicídios cometidos dentro das adegas ou na proximidade. Então, a gente vê o raio hoje de atuação do crime, né? Infelizmente está ligado com esse ponto focal, esse ponto de ligação que é uma adega próxima. O indivíduo criminoso, ou ele estava lá e saiu e cometeu o crime, ou ele estava lá e foi vítima do crime, ou estava lá e praticou o crime naquela localidade. Infelizmente, tivemos aqui, neste mês de novembro, né, um triplo homicídio, que há muito tempo não acontecia, na cidade de Taubaté, dentro de uma adega. Como eu falei, isso é a parte visível. Mas, se me permitem, e aqui tocar um ponto importante, hoje, muito propenso à lavagem de dinheiro do crime organizado. Por lá passa o dinheiro que é obtido através daquilo que também é outro câncer na nossa sociedade, é o tráfico de drogas. Então hoje, sem controle nenhum, para abertura, para que funcione, utilizaram um mote aí daquilo ser um comércio que só entregaria bebida alcoólica, hoje funciona 24 horas, com fechamento de vias, com a necessidade da atuação da Polícia Militar, com a utilização, muitas vezes, né, de força policial, com a utilização de agentes químicos, agente explosivo, uso de munição de relações para a liberação de via que estão tomadas por indivíduos alcoolizados, com uso de entorpecente, que geram e praticam crime. Então, o que nós queremos como cidadão? O que nós queremos como força policial? Precisam e serão combatidos. Eu falei, nós estamos, com a ação da Polícia Militar, combatendo esse tipo de comércio, que muitas vezes é um comércio ilegal. E muitas vezes, né, tira a possibilidade daquele comerciante que recolhe o seu imposto de forma regular, trabalhar, atuar e ter uma fonte de renda. Então, utilizar esses espaços, né, para crime, para lavagem de dinheiro, nós não vamos permitir, nós vamos combater. E para isso daí nós precisamos do apoio da prefeitura, dos prefeitos, dos vereadores, para que a gente tenha a norma e fiscalização efetiva. É importante frisar, né? E é muito importante, né? Nós estamos, sim, numa ação de queda dos nossos indicadores, tá? Tentando trazer para a nossa região, o que já foi falado, né?
uma região belíssima, né, que precisa ter a percepção de segurança, a queda dos indicadores, e a gente consiga trazer aqui para o nosso morador aqui local e para os turistas, né, a percepção de segurança. Nós, aí, em conjunto com as demais forças policiais, nós conseguimos reduzir em 12% roubo de carga, 7% furtos outros, 30% furto de veículo, 20% roubo de veículo, 10% indicador de homicídio, isso aqui a gente está falando no período do ano, tá? E 12% a tentativa de homicídio. Nós chegamos aqui, em determinados meses, né, a ter o menor indicador de homicídio da série histórica da nossa região, certo? Mostrando que o trabalho conjunto harmônico entre as forças policiais, a Polícia Militar, vem trazendo resultado efetivo para a nossa região. E para finalizar, de janeiro a outubro, tá? Os nossos números, que é importante frisar e mostrar, nós tivemos 564 armas apreendidas, sem contar ontem, né, que já tivemos mais uma dúzia de armas apreendidas de ontem até hoje. 564 armas apreendidas, 3.989 prisões em flagrantes, 2.409 condenados, procurados, que foram recapturados, 1,8 toneladas de drogas apreendidas. E aqui quero fazer mais uma pausa, né? E também falar de uma ação inovadora aqui da nossa região. Nós tivemos em Jacareí uma prisão, né? Uma atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, depois em conjunto conosco, né? Nós apreendemos numa fazenda 28 mil pés de maconha. Várias prensas hidráulicas, né, para prensar aqui, a maconha, com 60 quilos, é isso? 60 quilos já de droga prensada para o consumo, né? Vários veículos roubados, vários maquinários pesados, produto ilícito, 3 marginais presos, um marginal que entrou em confronto e entrou em óbito, armas apreendidas, tá certo? Por que falar dessa ação, né? De forma inovadora também, a gente propôs, e o documento subiu e está caminhando, né, para que aquela área, aquela fazenda seja revertida para o Estado, então desapropriação e reverter para o Estado, para que o Estado possa reverter aquela área uma utilização social ou da polícia, ou seja, uma área voltada, né, para que o cidadão possa aproveitar aquela localidade de forma adequada e não utilizada para o crime como estava sendo. Tá? Então o documento está subindo, né? Hoje a gente tem essa possibilidade efetiva de conseguir de forma inovadora a desapropriação daquela área e reverter para a segurança pública. E 715 veículos recuperados. Bom, espero não ter sido muito extenso, né? A gente tenha conseguido passar aí as mensagens, principalmente dessa união entre as forças policiais, as prefeituras, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores eleitos, né? Que a gente consiga efetivar para a próxima gestão os importantes convênios, as ações aí municipais, para que a gente leve ao cidadão a percepção de segurança, a efetiva atuação das polícias e das forças de segurança, tá bom? Muito obrigado a todos, que sejam todos abençoados.